Olá! Nessa aula você vai participar de um julgamento. Será o café culpado? Ah, o café. O café é uma das 3 bebidas mais consumidas do mundo. Bilhões de pessoas no mundo tomam café diariamente. Muitas pessoas acreditam que só conseguem funcionar depois de uma enorme xícara de café. No entanto, há um grande debate. Será que o café faz bem para a saúde? E em relação ao sono, será que o café causa insônia? Nessa aula, nós vamos ver evidências que dizem que o café é culpado, que ele deve ser definitivamente banido da vida de todas as pessoas para que elas durmam melhor. E vamos avaliar resultados contraditórios que dizem que o café não é tão prejudicial assim ao sono, que ele seria inocente em grande parte das vezes. Primeira evidência de que ele seria culpado. O café é um estimulante, ele bloqueia os receptores de adenosina. Para entender melhor, vamos ver agora as células do cérebro. Aqui está o neurônio, com as suas ramificações chamadas de dendritos. E axônio. O neurônio é a célula mais famosa do sistema nervoso. Porém, o sistema nervoso possui muitas outras células. Todas essas células dão suporte aos neurônios. Elas protegem, fornecem substâncias, fornecem energia e ajudam na limpeza dos neurônios. Essas outras células do sistema nervoso são chamadas de células da glia. As células da glia e os neurônios, para exercerem as suas funções, vão liberando paulatinamente substâncias que são produtos do seu metabolismo. Uma dessas substâncias é a adenosina. Aqui está a fórmula da adenosina. Ela tem diversas funções no nosso organismo. Uma delas é a de agir como sinalizador da necessidade de dormir. Ela faz isso da seguinte forma. De manhã, quando a gente acorda, a concentração de adenosina no meio extracelular é pequena. Na medida que a gente vai passando o dia acordados, todas essas células do sistema nervoso começam a gerar a adenosina como um produto do seu metabolismo. A adenosina vai se acumulando e se acumulando, até chegar ao ponto de a concentração de adenosina ser muito alta. Assim, a adenosina produzida por todas essas células aumenta no decorrer do dia. À noite, durante o sono, ocorre o fenômeno inverso. No início do sono, a concentração de adenosina está alta. À medida que a pessoa atinge o sono profundo, a adenosina vai diminuindo e diminuindo, até que resta apenas pouca adenosina. Nesse momento, o cérebro está restaurado, descansado e pronto para uma nova jornada diária. Então, saiba que a adenosina aumenta no decorrer do dia e diminui durante o sono. Agora vamos ver um pouco de anatomia. Vamos pegar o cérebro de uma pessoa e realizar um corte nesse cérebro partindo ao meio. Vemos aqui a representação do cérebro partido ao meio. Aqui na região chamada de hipotálamo, nós vemos um aglomerado de neurônios muito importante para o sono. Vou chamar esses neurônios simplificadamente de centro do sono. De forma resumida, entenda que o centro do sono é um núcleo de neurônios que induz o sono. Mas como o centro do sono sabe que está na hora de dormir? Se dermos um zoom no centro do sono, se colocarmos o centro do sono numa lente de aumento, nós vamos ver os milhares de neurônios que fazem parte dele. Esses neurônios são sensíveis ao acúmulo de adenosina. Durante o decorrer do dia, na medida em que a adenosina entre os neurônios vai subindo e subindo e subindo, os neurônios do centro do sono ficam mais sensíveis, até o ponto em que já não é mais possível permanecer acordado. A pessoa não aguenta mais ficar desperta e vai dormir. Por outro lado, ao dormir, durante o sono profundo, a adenosina vai diminuindo e diminuindo e diminuindo, até que existe pouca adenosina entre os neurônios. O cérebro fica revigorado novamente. A pessoa está desperta e pronta para um novo dia. Mas e o café? O que o café tem a ver com a adenosina? Como eu disse, o café é um estimulante. O café contém cafeína. A cafeína do café bloqueia o efeito da adenosina no cérebro.
Imagina um indivíduo que está o dia todo acordado, trabalhando bastante. Ele está muito cansado, mas acredita que precisa urgentemente de terminar uma tarefa. Ele recorre ao uso do café para conseguir ficar acordado e trabalhar mais. No cérebro dele, a cafeína do café bloqueia a ação da adenosina. No centro do sono, há grande acúmulo de adenosina. Os neurônios, sob efeito da adenosina, já estão prontos para dormir. No entanto, a cafeína ingerida ocasiona o bloqueio da adenosina. Com a cafeína, de repente, todos os neurônios estão livres do efeito da adenosina. De forma artificial, o centro do sono não está mais inclinado para dormir. Os neurônios se sentem falsamente livres do sono. Assim, o indivíduo se sente sem sono e produtivo de novo. No entanto, esse é um estado artificial. O bloqueio da adenosina no centro do sono não elimina a adenosina. A adenosina continua lá. O que ocorre é que ela está bloqueada. Porém, quando o efeito do café acaba, quando a cafeína é retirada do organismo pelo fígado, ocorre um súbito desbloqueio da adenosina. E o indivíduo é tomado de repente por um sono avassalador. Antes de continuar, saiba de uma importante informação. Além do centro do sono, o organismo possui pelo menos mais um motor indutor do sono. Esse motor não é prejudicado pelo café. Isso explica porque algumas vezes sentimos sono mesmo tendo tomado café. Dessa forma, o café é considerado culpado em relação ao sono por ser um estimulante e atrapalhar o sono, bloqueando os receptores de adenosina no centro do sono. Por outro lado, um indício de que o café seria inocente é que o efeito no sono do seu uso pela manhã é incerto. Para entender melhor, precisamos saber o conceito de meia-vida. Esse é um conceito farmacológico importante. A meia-vida de uma substância marca a velocidade com que ela é eliminada do organismo. A meia-vida também é um indicador da duração dos efeitos de uma substância no organismo. A cafeína é o componente ativo do café. O café contém cafeína. Depois que a cafeína do café é ingerida, a concentração dela no sangue atinge um pico e começa a diminuir. A cafeína é paulatinamente eliminada pelo fígado. A meia-vida marca o tempo necessário para que a concentração da cafeína atinja a metade da concentração inicial. É o tempo necessário para que a metade do café seja removida do organismo. A meia-vida da cafeína é relativamente longa, ela dura entre 3 e 7 horas. Em idosos, a meia-vida da cafeína tende a ser ainda maior. Mas por que saber a meia-vida da cafeína é importante? Isso é importante porque, teoricamente, se houver um prazo longo entre a última dose de café e o horário de dormir, o café não atrapalha o sono, já que a sua concentração sanguínea seria pequena no horário de dormir. E, de fato, embora faltem estudos mais definitivos, pesquisas mostram que o uso de café somente pela manhã não seria tão danoso assim ao sono da noite. Assim, você viu um indício de que o café é culpado e o indício de que o café é inocente em relação ao prejuízo no sono. Na próxima aula, você vai ver mais evidências a favor e contra o café. Faça as atividades solicitadas e até a próxima aula. Tchau!